Bem-vindos a mais um bate-papo da Unipar. Eu sou Juliana Alcazar e hoje estamos com um convidado mais do que especial. Estou aqui com o Natal Garrafoli, diretor da Corplastic. Olá, Natal, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Muito bom, é um prazer estar aqui dividindo esse espaço com você. Sei que você tem muitos anos aí de mercado, né, de experiência, e vai ser muito legal a gente conversar agora um pouquinho sobre toda essa sua experiência. Antes da gente começar, eu queria saber, assim, se você puder falar um pouquinho da Corplastic, da sua experiência, né? Veja, eu brinquei com você um pouquinho antes da gente gravar, dizendo que eu sou um PVC Sauro, né? Eu tenho 40 anos no mercado de PVC, comecei as minhas atividades há muitos anos atrás, e nesse período todo a gente acumula uma experiência bastante interessante, além de muitas histórias, né? Eu estou na Corplastic há 18 anos. A Corplastic é uma empresa que começou de uma maneira diferente das outras empresas de mercado. Ela começou orientada para o mercado técnico. Então, o normal, se a gente fosse falar do mercado de PVC, o mercado de PVC, o grande volume de produção está exatamente no mercado de tubos prediais, que seria a construção civil. Ok. Tá? E a Corplastic, na verdade, ela se orientou para um mercado que é menor, né? Que seria o mercado de produtos técnicos, de tubos técnicos, que é voltado ao mercado de saneamento, irrigação, mercado industrial, mercado de drenagem, mercado de gás, ou seja, um mercado eminentemente técnico, onde você, na verdade, não vende apenas um produto, você vende a qualidade, a performance e a garantia, né? Então, eu sempre, nas minhas conversas, eu sempre deixo isso muito claro. A gente não é um generalista, a gente é um especialista. Né? Dentro de um mercado de PVC, a Corplastic é a única empresa do setor que é especialista nesse mercado, tanto que a gente trabalha com PVC e também com polietileno, que é um outro polímero plástico, né? Para poder ter uma abrangência maior de atendimento no mercado técnico. Legal. Tá? E até falando um pouco desse mercado que vocês atuam, de uma forma simples, né? Quais são os principais desafios e oportunidades que você encontra? Veja, falar de oportunidade no Brasil é uma redundância, né? A gente ainda é um país de terceiro mundo, onde precisa muita coisa ser feita. Se a gente pega o mercado de irrigação, para dar uma pequena referência para vocês, a gente tem apenas 10% de território irrigado explorado com irrigação. Ou seja, 90% ele pode crescer 9 vezes o tamanho do mercado que nós temos hoje, né? O que falta? Falta dinheiro, falta investimento, falta capital de giro, ou seja, necessidade existe. Mesmo assim, nós somos o celeiro do mundo em relação a alimentos. Sim. Né? Mas, por exemplo, se você comparar o Brasil, que é um país continente, nós investimos em irrigação mesmo que a Índia investe, que é um país absolutamente paupérrimo, né? E que tem um problema muito sério, uma economia muito inferior à nossa, né? Então, eu diria assim, irrigação é um mercado hiperpotencial. Quando a gente vai para o saneamento, que é uma outra grande área, no Brasil a gente tem um problema muito sério, né? 75% das residências brasileiras têm água, mas apenas 45% têm esgoto. Ou seja, a gente, na verdade, consegue levar água a 75% dos habitantes do país, mas o esgoto a gente consegue apenas tratar, e não é só tratar, a gente consegue tirar das residências e levar para uma estação de tratamento apenas 45%. Isso é muito grave, porque esgoto é saúde. Sim, né? Com certeza. Se a gente fizer uma análise em termos de o volume de doenças que são advindas da falta de saneamento básico no país, é um absurdo. Existe uma associação chamada Trata Brasil, na qual a Unipar também participa, Sim. que faz estudos, inclusive acabou de lançar um estudo agora sobre saneamento e saúde. E ele fala que houveram mais de 400 mil internações no ano passado que poderiam ter sido evitadas se houvesse saneamento básico. Nossa. Então você vê o quanto que isso interfere no nosso, na nossa saúde pública e no nosso orçamento em termos de país. Com né? certeza. Então, mais do que nunca, é preciso investimento e a gente agora tem um marco de saneamento.
Sim. Foi aprovado há 2 anos atrás, um trabalho que eu participei desde 2014, é um trabalho muito antigo, mas que tinha muitos desafios, né? E que permitiu agora que as empresas de saneamento foram privatizadas. Então hoje nós temos 570 municípios já privatizados. Legal. Né? Ou seja, é um mercado novo que se abre, né? E que a privatização vai cuidar de maneira diferente do que o bem público. Sim. Eu não quero falar mal aqui de empresa pública, mas um país de terceiro mundo como o nosso, as empresas públicas não têm a gestão que tem uma empresa privada. Né? É só pegar o exemplo da Vale do Rio Doce, Sim. quando ela era pública, e pegar os resultados dela como uma empresa privada. Né? É da água para o vinho. A gente sabe que o timing, né? O timing dessas empresas ela é completamente diferente, né? Mas isso é super importante. Até aproveitando que você falou um pouco do marco de saneamento, né? Para a gente saber assim, qual que é o impacto, né, no setor? Você está falando das privatizações e tudo mais. Sim. Mas quais são as mudanças que a gente espera para os próximos anos, né? Quando a gente está falando realmente dessas alterações? Veja só, eu acho que tem vários aspectos que essas alterações vão acontecer. A primeira delas é a tecnologia. Né? As empresas privadas, que não são necessariamente empresas nacionais, né? São empresas que têm fundos europeus, fundos chineses, fundos de outros lugares do mundo, canadenses, por exemplo, eles vão exigir, né, que o produto a ser voltado para o saneamento esteja adequado a uma nova tecnologia. Vou dar um exemplo aqui, que é o PVC orientado. Né? PVC orientado é um produto que eu, que sou muito antigo, né, de novo falando, eu conheço há mais de 20 anos. Mas ele não estava no Brasil porque ele é um produto que requer um investimento muito alto, porque você ainda paga a tecnologia. Ele é um produto que ainda é patenteado. Então, nós trouxemos, a Corplastic trouxe para o mercado brasileiro o ano passado. Ele é um produto com uma orientação molecular, então é um produto que tem uma resistência muito maior, que tem uma característica toda diferente e que o mercado privado certamente vai fazer desse produto um campeão de vendas. Né? Então a tecnologia é o primeiro. O segundo é a questão do lead time de compra e entrega. Né? Era muito comum as empresas públicas fazerem processos de licitação e, na verdade, não terem planejamento para usar esses produtos. As empresas privadas têm uma outra relação com isso. Né? Quando você faz um budget, um CAPEX, né, para poder fazer um investimento, a coisa acontece e dentro de um cronograma previsto e tal, e acaba acontecendo. Né? O terceiro é a qualidade, né, que para mim não é virtude, mas que as empresas terão que estar dentro de um padrão mínimo. Para nós, Corplastic, isso é bom, né, porque a gente evita aqueles paraquedistas de plantão que acabam fazendo bobagens no mercado e que a gente, na verdade, pelo menos sobe a régua, né, e vai todo mundo trabalhar na mesma condição. Eu acho que, como você disse, né, realmente por ter muita oportunidade, as pessoas acabam crescendo os olhos e falam assim, eu vou atrás desse mercado, e acaba, de uma certa forma, depreciando ele como um todo, né? Então é muito bom ter esses padrões. Verdade, concordo. Bom, muito bacana. Eu queria saber um pouquinho assim, né, pensando como um todo do que você está falando, como nós da Unipar, a gente consegue colaborar com vocês, né, da Corplastic, para realmente avançar e crescer nesses próximos anos. Veja, talvez seja importante até contextualizar um pouquinho, né? A resina de PVC, ela eu brinco, né, pelo tempo, que eu digo que a gente não é um transformador de resina em tubos, a gente é um compactador circular de resina. Porque, no fundo, o custo de um tubo, 70% do custo de um tubo é resina. Então, mirem, então, a responsabilidade que vocês têm, né, em relação ao custo final desse produto. Porque, por melhor que seja a nossa gestão, eu atuo em 25%, 30% no máximo dessa gestão. O resto é custo de resina. Sim, com certeza. Né? Então, a competitividade da resina, a produtividade da resina, né? A capacidade que a resina tiver, a granulometria, né? Porque isso tudo aumenta a economia de escala, aumenta a cadência das máquinas e tal, é fundamental para que a gente tenha um produto competitivo. Né? Então, o que eu diria assim, a Unipar é uma empresa de primeira linha e está muito atenta a esse tipo de coisa. Né? Acho fundamental que a gente continue a discutir e continue a evoluir
frente a essas necessidades, né? Para que a gente possa, na verdade, estar assim, up to date em relação às necessidades do mercado. Muito bom. Perfeito, Natal. Isso aqui não foi nem um bate-papo, foi quase uma aula. Eu agradeço. Não faça isso. Foi muito bom falar com você. Muito obrigado. Novamente, assim, a Corplastico está à sua disposição, eu particularmente à sua disposição, que vocês precisarem, à disposição. E nós também, nosso time todo, eu agradeço. E, pessoal, muito obrigada e fiquem espertos que logo mais a gente vem com mais novidade. Tchau, tchau.